Então, as crianças que vêm aqui à frente, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus primeiramente. E logo após eu já estou com a Bíblia aberta, mas peço que os irmãos abram Colossenses, capítulo 2. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 2. Vamos ler o verso 1 e o verso 2, e depois o verso 6 e o verso 7, tá bom? Vamos orar, queridos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por esta noite de culto tão edificante, hinos e cânticos espirituais que falam ao nosso coração, que nos levam até a presença do Senhor. E prepara a nossa vida, o nosso coração, para ouvir a Tua santa e bendita palavra. Pai bondoso, que o Senhor ministre ao coração daquele que irá falar e ministre ao coração daqueles que irão ouvir a Tua palavra. Queremos lembrar das crianças hoje, a Manu e o Isaac, que o Senhor possa continuar falando ao coração deles, que eles possam ser trabalhados, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo. Use a Tua serva, assim como o Senhor há de usar a mim para ensinar, para pregar a Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quantos acharam Colossenses capítulo 2? Iremos ler do verso 1 e verso 2, verso 6 e o verso 7. Diz assim, verso 1 de Colossenses 2: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Verso 6: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados nele, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele ou nela abundando em ação de graças. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nosso coração. Podeis assentar. Continue como começaram. Esse é o desejo do apóstolo Paulo, este é o desejo do Senhor para a igreja que está em Colossos. E não somente aquela igreja, mas a toda a igreja local. Continue como começaram. Amém? A igreja, meus irmãos, fundada ali em Colossos, possivelmente ela foi fundada por Epáfras. Epáfras plantou e pastoreou aquela igreja. Possivelmente Paulo não havia pisado, não pisou naquela igreja, não viu a face daqueles irmãos que frequentavam, que fazia parte daquela igreja. Paulo, então, escreve uma carta para aquela igreja. Esta carta foi escrita cerca de 62 depois de Cristo. Paulo escreve esta carta a esta igreja. Ele escreve no seu primeiro aprisionamento, quando ele estava preso em Roma. E a razão de Paulo escrever esta carta, porque Paulo nutria um sincero cuidado, uma sincera preocupação pelo bem-estar espiritual daqueles irmãos. E eu creio que esta é a preocupação do Senhor, eu creio que esta é a preocupação de um pastor, eu creio que esta é a preocupação de um missionário. O bem-estar espiritual da igreja. Nós nos preocupamos pelo seu bem-estar espiritual. Eu creio que
Preocupamos sim por outras áreas das suas vidas, da sua vida, mas primordial é como anda o seu bem-estar espiritual. E esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Ao escrever esta carta, o apóstolo Paulo envia ajuda, ele envia orientação para combater, meus irmãos, algumas heresias sérias que havia infiltrado a igreja que estava em Colossos. Doutrinas falsas como mentira ou a mistura de um misticismo, gnosticismo e também legalismo. Doutrinas estas, meus irmãos, que desprezam, que menosprezam a pessoa e a obra de Cristo. Doutrinas falsas estas que propagam de que a salvação é pelas obras. E estas doutrinas e estes ensinamentos, eles são destrutivos à fé cristã. Estes ensinamentos e estas doutrinas são destrutivos à igreja de Cristo. Veja o que Paulo diz no verso 8. Ele diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo Jesus. Este era o cuidado do apóstolo Paulo. Cuidado, igreja, porque há muitas tradições humanas e há muitos rudimentos do mundo dentro desses ensinamentos que esses falsos pastores estão trazendo para dentro da igreja. Meus amados irmãos, existem esses perigos nos dias de hoje? Será que existem estes perigos nos dias de hoje? É claro que sim. Claro que sim, e muitas vezes está muito próximo de nós. E muitas vezes pode estar até mesmo dentro da nossa casa, por meio de algo que nós assistimos ou vemos na internet. Nós precisamos tomar cuidado. Mas o fato é que cristãos ao redor do mundo estão se deparando com perigos sutis de filosofias humanistas. Filosofia que adora, que elevam o homem e que não leva ao poder, à grandiosidade, à sabedoria de Deus. Eu creio que hoje há um número muito maior até do que nos dias do apóstolo Paulo. E camuflado, como diz Paulo a Timóteo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, negando a verdade, negando a fé, que leva muitos a se afastar da palavra, que está levando muito a se afastar da igreja. Então hoje nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias onde nós precisamos ter convicção da nossa fé. Estamos vivendo dias de lutas físicas. Quantas doenças, quantas lutas, quantas coisas têm trazido sofrimento para a vida das pessoas. Estamos vivendo dias de lutas espirituais, esfriamento na fé, o relativismo cristão. Há um relativismo cristão muito grande, aonde chamam bem de mal e mal de bem, aonde chama luz de trevas e trevas de luz, aonde chama o amargo de doce e o doce de amargo. Deus, usando o profeta Isaías, no capítulo 5, verso 20, já disse: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, o que é isso? É relativismo cristão. Tudo é relativo, não tem nada a ver.
E aqueles que entraram por esses caminhos no passado, hoje as suas vidas espirituais estão em decadência. Não tem força para se levantar. E os que estão entrando hoje, nós veremos o resultado daqui a alguns anos. A realidade de muitas igrejas daqui a alguns anos. Paulo então escreve a esses crentes para continuarem assim como aprenderam. Continue. Versículo 6 novamente. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, ele está dizendo, da mesma maneira que vocês receberam a simplicidade do Evangelho, vocês devem continuar trabalhando, andando na fé com Jesus. Então, hoje à noite eu gostaria de tirar algumas lições para o nosso bem-estar espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para que nós também, como Igreja de Cristo, não venhamos ser envolvidos com as dificuldades, sejam elas físicas e espirituais, as dificuldades de filosofias, de atrativos, de um cristianismo mais fácil, que na verdade nos leva para mais longe de Cristo e da sua palavra. Então, a primeira lição hoje à noite, irmãos, devemos definir a nossa base. Nós devemos ter o nosso alicerce definido. Defina a sua base. Veja o verso 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo. Como é importante, irmãos, definirmos a nossa base. Aonde nós estamos? Porque quando nós definimos a nossa base, nós definimos quem nós somos. Eu sou crente, eu sou evangélico. Hoje, quando você fala para alguém, eu sou crente, muitas coisas passam na mente das pessoas. Quando você diz, eu sou um evangélico, muitas coisas passam na mente das pessoas. E não são positivas. Quando alguém falava no passado, eu sou um pastor, todo mundo tinha um respeito. Hoje em dia, infelizmente, você diz, eu sou pastor. Muitas coisas passam na mente das pessoas. Aqui embora há alguns que, devido à sua religião, eles pedem bênção para mim. Fala, a tua bênção, pastor. Mas eu sei que talvez na mente dessas pessoas passa muitas coisas e muitos fazem isso devido à sua religiosidade. Ele já traz isso da sua religião. Mas, meus irmãos, o que é um crente? Nós precisamos definir quem nós somos. Muitos pensam que crente ou ser crente é nascer em um país cristão. Muitos pensam pelo fato de ter recebido uma educação cristã, ou de aceitar e aplicar os princípios cristãos, fazem dele uma pessoa crente. Muitas pessoas crentes, ou melhor, muitas pessoas acreditam que ser batizado como bebê, ou então quando adulto, faz dela uma pessoa crente. Muitas pessoas creem que se tornar um membro de uma igreja faz dela crente. E nada disso faz de nós um crente. Paulo disse, assim como recebestes o Senhor Jesus. O crente é aquele que recebeu o Senhor Jesus em seu coração. O crente é alguém que recebeu a pessoa de Cristo em seu coração. João 1, 11, 12 diz, João o Evangelho, veio para que era seu, mas o seu não os receberam. Mas a todos quantos
o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ser crente significa ter Cristo habitando na sua vida. Ser crente significa crer e confiar somente nele, em Cristo Jesus. Ser Cristo também significa, amados irmãos, ter Cristo habitando nele e ter sido transformado em uma nova criatura. A palavra de Deus nos diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ser crente é ter Jesus habitando e ser uma nova criatura, uma nova pessoa feita em Cristo Jesus. Ser crente também é ter uma outra razão de existência, e essa outra razão de existência é Cristo Jesus. Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, do qual me amou e se entregou por mim. O verdadeiro crente é alguém que Cristo é a verdadeira razão da sua existência. Não há outra razão. O verdadeiro crente tem Cristo como a sua verdadeira razão da existência, de sua existência. Meus irmãos, falo isso para os irmãos, não duvidando da fé dos irmãos, mas para mostrar aonde nós estamos. A nossa base é Cristo, querido. Você tem como base Cristo. A sua vida está sendo edificada sobre Cristo. Define quem você é. Então, independente daquilo que você esteja passando, do que iremos passar, das coisas que irão nos seduzir, tenha sempre em mente aonde você está. Você está em Cristo Jesus. Mas uma outra questão que esse texto levanta, porque ele diz, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos definir também quem é esse Jesus que nós recebemos. Quem é esse Jesus que recebemos? Porque há um Jesus sendo pregado e recebido que não é o nosso Jesus, que não é o meu Jesus, não é o Jesus que Paulo está falando aqui. Você sabia disso? Tanto que o apóstolo Paulo vai exortar a igreja de Corinto. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2, ou melhor, capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 11, verso 3 e verso 4, olha só. Diz, mas temo, falando à igreja, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha o verso 4. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que nós não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Paulo está falando à igreja de Corinto a um outro Jesus, de um outro Espírito, de um outro Evangelho. Que evangelho é esse que a igreja de Corinto estava caminhando para ele? É um evangelho legalista, onde a prática da obra seria para a salvação. Isso traz para nós o quê? Um Jesus cuja a obra
é insuficiente, de que a morte dele na cruz não é suficiente para nos salvar, de que a sua obra é incompleta, de um Cristo morto que não venceu a morte, um Cristo que é a invenção dos homens, porque o Cristo que eu sirvo, o Cristo que nós entregamos a nossa vida, a sua obra é suficiente. Este é um Cristo estranho. Mas nos dias de hoje está sendo pregado um Cristo liberal, um Jesus liberal, um Jesus que não espera devoção sincera, um Jesus que não se preocupa com a transformação do homem. Venha como está e permaneça como você está. Não, o Cristo que eu sirvo, ele diz, venha como está, que eu vou transformar a sua vida. Esse Cristo é um Cristo estranho, porque ele não vê o abandono do pecado. Ele não espera a profissão, a confissão de pecado, de arrependimento, de perdido, de perdão. É um Jesus light. E esse não é o nosso Jesus. O nosso Jesus é o que Paulo disse, como pois recebestes o Senhor. Ele é Senhor. O Jesus que nós servimos, ele é Senhor. Isso indica sua soberania. Aquele que recebemos é Senhor e está à destra da majestade na altura. E este Cristo que recebemos, ele está entronizado no coração do crente. Ele é mestre, ele é Senhor, ele é soberano. E o desejo dele é governar a vida e o coração do crente. Esse Cristo, esse Senhor Jesus que nós servimos, ele vive dentro de nós. E nós reconhecemos a sua soberania. Ele é Senhor, ele é mestre, ele é rei. Mas ele não somente diz que ele é Senhor, ele diz que ele é Jesus. Nós recebemos Jesus, ou seja, o Jesus histórico. O Jesus que recebeu esse nome, nasceu ali em Belém da Judéia. Esse Jesus cujo seu nome significa Salvador. Aonde o anjo a anunciar o seu nascimento a Maria diz, e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É esse Jesus que nós servimos. É esse Jesus que Isaías descreveu, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Jesus que nós servimos foi o Jesus que entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Foi o Jesus que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que a sua vida está edificada, meu irmão. É aquele Jesus que Paulo vai dizer que aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele é Senhor, ele é Jesus. Mas Paulo ainda vai dizer que ele é Jesus Cristo. Esse é o seu título oficial. Ele é o Messias, o ungido, o enviado, o Filho de Deus, o comissionado. E como Cristo, ele habita em nós. Olha Colossenses 1:27. Colossenses 1:27 vai dizer: os quais Deus quis fazer conhecer. Quais são as riquezas da glória deste mistério
entre os gentios, que é Cristo em nós, esperança da glória. Amém? E com Cristo que a nossa vida está escondida. Colossenses 3:3, vai um pouquinho para frente no mesmo livro, diz: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E não somente Cristo é a nossa vida, mas Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, diz que Cristo é a nossa vida. 3:4, Colossenses 3:4, ele vai dizer: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Este é o nosso Salvador, este é o nosso Senhor. Ele é a minha e a sua vida. É este Cristo que nós servemos. Senhor Jesus Cristo. A sua vida está em Cristo Jesus. Amém? Mas Paulo ele disse que assim pois recebestes o Senhor Jesus Cristo. Mas ele também diz: assim andai nele. É nele que nós precisamos andar. É com Ele que nós precisamos continuar. Amém? Amém ou não amém? Estão comigo? Amém. É com Ele, meus irmãos. Como recebemos? Como recebemos? Nós o recebemos pela fé. E nós devemos continuar seguindo Ele por meio da fé. Abacuque, Paulo vai dizer: mas o justo pela sua fé viverá. Meus irmãos, é tempo de exercitarmos a nossa fé. É tempo de nos apegarmos ao nosso Salvador. Sermos homens e mulheres de fé, que crê nesse Cristo verdadeiro, nesse Cristo Filho de Deus, e dedicarmos a nossa vida a Ele pela fé. E ele vai dizer, volta a sua Bíblia para Colossenses 2:6. E vamos ler o verso 7 agora. Ele vai dizer: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. De que forma? Verso 7. Enraizados, edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graça. Primeiramente, ele diz: fique enraizado nele. Firme as suas raízes nele. Sabe aquelas árvores frondosas, bonitas, irmãos? E nós sabemos que aquelas árvores, irmão Laércio, têm as suas raízes profundas no solo. Paulo está dizendo: vocês estão em Cristo, queridos, igrejas de Colossenses, irmãos que estão em Colossenses, irmãos que estão na primeira igreja batista de Borda da Mata. Vocês estão em Cristo, então enraize, finque as suas raízes nele. Firme as suas raízes nele, estejam enraizados nele. Assim como uma árvore com as suas raízes profundas. E essas raízes, elas buscam sustento, ou melhor, essas raízes buscam sustento, buscam água, para manter aquela árvore frondosa, aquela árvore bonita. Assim, Paulo está dizendo: estejam enraizados nele, buscando o sustento de vocês, buscando a força de vocês, porque é nele que nós estamos seguros. Mas ele não somente diz enraizados, ele diz edificado nele. Edificado como um edifício, cujo fundamento é Cristo. E quando nós verdadeiramente, irmãos, edificamos a nossa vida em Cristo, a nossa vida está edificada sobre essa rocha. E pode vir, e pode a chuva cair sobre os nossos telhados,
Pode o vento balançar nas paredes, bater nas paredes e balançar as janelas. Pode os rios subirem e solapar o alicerce da nossa casa. Nós não ruiremos, porque nós estamos edificados nele. Amém? Ele diz confirmados e instruídos nele. Quando ele diz edificados e confirmados e instruídos, ele está dizendo confirmados e instruídos por meio da sua palavra, por meio dos seus ensinos. Meus irmãos, precisamos fortalecer a nossa fé nos ensinos. E não é os ensinos, podemos dizer, a carne, né? Aqueles ensinos mais grandiosos da palavra. O que de fato sustenta a nossa vida cristã são os ensinos básicos, de quando nós aprendemos, quando nós nos convertemos. Eu creio que nós precisamos trazer à memória, ou até mesmo dar uma olhadinha nas nossas lições de discipulado, porque lá está a nossa base. Não é verdade? É lá que está a nossa base. Volte-se para a palavra, sustente, ela irá sustentar a sua vida. Então o apóstolo Paulo queria ver aquela igreja encorajada espiritualmente. Queria ver aqueles irmãos crescendo na fé e na esperança do Senhor Jesus Cristo. Ele ainda não tinha visto, talvez, com certeza, os viu na glória. Mas ele não apenas escreveu para eles. A Bíblia vai nos falar que ele orava por eles. Intercedia por aquela igreja. E pelo que Paulo intercedia? Versículo 1 e 2 do capítulo 2 de Colossenses, olha só. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Esse combate não é um combate físico, de luta, de trabalho apenas. Paulo está falando de um combate espiritual, de oração, talvez de jejum, por aquela igreja e por aqueles irmãos em Cristo. Um combate que tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quanto não viram o meu rosto em carne. Agora veja os motivos de oração do apóstolo Paulo pelaquela igreja. No versículo 2, para que os seus corações sejam consolados. Oh, amados irmãos, a palavra consolado aqui tem um sentido de encorajados. Ele está orando para que aquela igreja, aqueles irmãos, tenham a vida espiritual encorajada, animada. Meus irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, ter a nossa vida espiritual encorajadas. Amém? Encorajar uma pessoa é dar a ela um novo coração. Ter uma vida encorajada é ter um coração novo. Por quê? Porque o coração desanimado gera um pessimismo na nossa vida. Tudo nós achamos difícil, tudo nós achamos impossível. Mas quando nós estamos encorajados, irmãos, nós não vemos dificuldade. Então esse era o desejo do apóstolo Paulo, que a vida de vocês, eu oro para que seja uma vida encorajada. Haja encorajamento em vocês, animados em Cristo. Vocês têm uma base sólida. Vocês têm um Cristo vivo, um Cristo verdadeiro. Vivam encorajados para o Senhor. Segunda razão que ele ora, o segundo pedido dele, ele diz, para que os seus corações sejam encorajados e estejam unidos em amor. Oh, irmãos, ele orava para que aquela igreja em Colossos seja uma igreja de um intenso amor fraternal. O amor é o oxigênio da igreja. Quando nós nos amamos, quando nós nos respeitamos, quando nós nos consideramos em Cristo, isso agrada a Deus, isso nos mantém vivo, espiritualmente falando. A segurança no amor do cristão. Eu posso saber de que Sidney está orando por mim porque ele me ama. E ele pode se sentir seguro porque ele também sabe que eu amo
Paulo orava pelo amor fraternal. Ó Pai, inunda essa igreja de encorajamento e de amor fraternal. E ultimamente, Paulo orava por discernimento espiritual. Meus irmãos, nós precisamos nesses dias, me escutem, de discernimento espiritual. Saber daquilo que é algo do nosso coração, algo que é influência de Satanás na nossa vida, para não permanecermos, para desanimarmos, para não estarmos encorajados. Discernir. E ele ora por isso, ele vai dizer: estejam unidos em amor, em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para que o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Ou seja, ele orava para que eles pudessem ser enriquecidos na plenitude do conhecimento do mistério do Senhor. E que mistério é esse? Ele vai dizer neste mesmo capítulo que é Cristo em vós, Cristo esperança de vós, ou Cristo a vossa esperança. Amém? Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E tudo isso ele orava para o gozo espiritual, para o bem-estar espiritual daqueles amados irmãos e daquela igreja. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Lembre-se da sua base, aonde você está plantado. Você está sobre Cristo Jesus, o Deus verdadeiro, o Deus eterno. E a este Deus nós estamos, em Cristo nós estamos arraigados, edificados, e somos cada dia confirmados e instruídos nele. E nós devemos ser cada dia encorajados por este Cristo. O amor de Cristo deve inundar as nossas vidas como igrejas do Senhor. E cada dia vivendo nesses dias maus, tendo discernimento espiritual para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero te ver como pastor, um crente resoluto, um crente fortalecido e encorajado na fé. Passando sim por lutas, porque todos nós passamos, esses irmãos passavam por lutas, mas passamos por luta com a cabeça levantada, sabendo em quem tem crido, e aonde está firmado, e aonde está edificado. Possa vir os ventos que for, nós estamos em Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar com o irmão Luiz.